Olá, chegando os assuntos do agronegócio em Santa Catarina para você. O programa de hoje está cheio de informações importantes do campo. Olha só o que a gente preparou para essa edição. No Oeste, a produção de feno movimenta cerca de R$1 milhão por ano na cidade de Arvoredo. E ainda, o frio e as baixas temperaturas afetam produções de banana e leite em Santa Catarina. Mas esse clima gelado também traz benefícios para alguns pomares. Bom para a imunidade, produtor rural investe no açafrão e a colheita surpreende. E vamos ver também como é o passo a passo para se fazer o melhor terraceamento na lavoura. Tem destaque para a produção de maracujá no sul catarinense e muito mais. O ND Agro já está no ar. A gente abre o programa de hoje falando que a cidade de Arvoredo, no Oeste, está ganhando destaque na produção de feno. Ao todo, o município tem 50 hectares de plantação e movimenta cerca de R$1 milhão por ano. O incentivo de órgãos públicos está auxiliando os produtores locais. Há 10 anos, Neurides resolveu mudar de atividade. Largou de vez a plantação de milho e se especializou em um novo segmento: a produção de feno. A facilidade do trabalho, uma garantia maior na produção, o tempo não interfere tanto na produtividade. Né? Então, na época a gente produzia milho, se desse um estresse hídrico, a gente perdia praticamente toda a plantação. Em vez agora, se estiver no feno, vai atrasar um pouco, produz um pouco menos, mas no decorrer do ano a gente consegue produzir muito bem. Né? Só em Arvoredo são 20 propriedades rurais que trabalham com a produção de feno. Uma atividade que não para de crescer. Todo esse trabalho começou a ser realizado há cerca de 4 anos aqui em Arvoredo. Hoje, o município é destaque em Santa Catarina. Por ano, chega a produzir 50 hectares de feno, o que representa uma média de 100 mil fardos por ano. A movimentação econômica aqui no município chega a R$1 milhão. A Secretaria de Agricultura de Arvoredo realiza ações como a distribuição de adubo, o incentivo no frete e o auxílio na preparação da terra. Arvoredo hoje é um município de pequeno porte, mas que tem grandes investimentos, né? Principalmente, como eu falei, na área agrícola, que é a nossa maior empresa. Então, eu acho que tem que continuar fazendo esse trabalho de incentivo, né, para que o produtor permaneça no campo produzindo alimentos para toda a nossa nação e também tendo a sustentabilidade da sua própria família. O feno nada mais é que um capim desidratado. O produto é muito usado na alimentação do gado leiteiro. E o diferencial é que pode ser guardado e usado de um ano para o outro. Você pega aquele pasto, aquele capim que está sobrando numa determinada época do ano e guarda para utilizar quando há escassez de pasto, né? Então, basicamente, o feno é pasto que sobrou em uma determinada época que pode ser guardado para uma época que vai faltar. Esse já é o 2º ano que Jean produz feno. Ele tem 8 hectares de plantação e só no ano passado produziu mais de 2.200 fardos como este. Hoje, ele já conseguiu comprar equipamentos próprios para trabalhar. A gente conseguiu assim, ver uma boa, assim, ter uma boa renda e uma boa perspectiva assim, no mercado da fenação. Uma produção que está ajudando no desenvolvimento agrícola de Arvoredo. E as baixas temperaturas surpreenderam em Blumenau. Quem trabalha com a agricultura foi pego desprevenido. Algumas produções sofreram com o frio. Quem conta essa história pra gente é a repórter Luísa Goulart. Luísa. O frio que atingiu Blumenau no mês de julho surpreendeu o seu Norberto. As plantações do agricultor foram afetadas pelas baixas temperaturas. Um desses cultivos é a banana. Banana em si, ela não foi afetada tanto da geada, mas o vento frio que nós tivemos, então ela foi bastante afetada porque foi queimado bastante a folhagem dela e, na verdade, ela não desenvolve. Além da banana, o produtor vai enfrentar problemas na produção de leite. Aqui na propriedade do seu Norberto, as 9 vacas produzem, em média, 170 litros de leite por dia. Com o frio, essa produção reduz em até 40 litros. Com um rendimento menor de leite, a produção de queijo também vai reduzir.
A vaca que poderia estar aos 23, 24 litros de leite, que sempre estava no inverno, agora está 16, 17 litros, né? Então é isso que afeta bastante, né? A empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE, afirma que agora os produtores vão calcular os danos. Até o momento, as perdas de produção relatadas foram pouco significativas e pontuais, concentradas principalmente nas plantações de banana e de hortaliças cultivadas a céu aberto. Nos próximos dias, devemos ter um cenário mais claro desses prejuízos. O jeito, segundo o seu Norberto, é recomeçar. A gente não tem o plano B, a gente não esperava o frio nessa época. Às vezes a gente, né, precisa ser confiante e também agradecer ainda aquilo que a gente tem, né? E ainda falando desse frio, o mês de julho foi o mais gelado aqui em Santa Catarina. Todas as regiões registraram geada e também temperaturas negativas. A menor delas foi em Urupema, onde os termômetros marcaram menos 8,9 graus. E para a fruticultura de clima moderado, esse frio é bom e saudável para os pomares. O pesquisador da EPAGRE conta agora para a gente mais detalhes da importância desse frio para algumas frutas. Eu sou André Cesarino, pesquisador da EPAGRE, Estação Experimental de Caçador, e eu vou falar da importância do frio para a fruticultura de clima temperado. As espécies frutíferas de clima temperado necessitam passar por um período de frio durante o inverno para que elas brotem e floresçam adequadamente na primavera. O requerimento em frio de cada uma das espécies varia de acordo com a cultivar. Por exemplo, Gala e Fuji precisam passar por um período de cerca de 500 até 800 horas de frio abaixo de 7,2 graus para que a brotação e o florescimento sejam uniformes. Nesse ano de 2021, nós estamos observando um frio acima da média, né? Temperaturas aí abaixo de 7,2 graus ocorrendo com bastante frequência, e as unidades de frio, que é a forma que nós calculamos o acúmulo de frio, ocorrendo acima da média histórica em praticamente todas as regiões monitoradas e nas principais regiões de produção das principais fruteiras de clima temperado. Então esse ano tudo indica que teremos uma brotação bastante regular, uma floração bastante intensa e rápida e uma safra de ótima qualidade devido à ocorrência de frio durante o inverno. A gente faz agora nosso primeiro intervalo aqui no ND Agro. Na volta, vamos mostrar que no norte do estado tem produtor investindo no açafrão. Os detalhes a gente te conta já já na volta do intervalo. Estamos de volta. No norte do estado, tem produtor rural investindo em culturas não muito populares por aqui. Você já ouviu falar em plantação de açafrão ou cúrcuma? Pois é, ele pode ser consumido em pó ou in natura, vai depender da receita. Mas uma coisa é certa, traz muitos benefícios para a nossa saúde, olha só. Esse pozinho laranja é valioso no mercado. O quilo chega a custar R$ 62,00. Mas a maior riqueza está nos benefícios que traz para a saúde. Diversas pesquisas elegeram o açafrão da terra, também chamado de cúrcuma, como um importante aliado no combate a doenças. O açafrão é um antioxidante e um anti-inflamatório poderosíssimo. Os benefícios dele também vão além. Ele é um bom cicatrizante, digestivo e ajuda no combate à diabetes. E aqui na roça mesmo, se a gente quebrar ele, recém-colhido, o cheirinho dele é maravilhoso. Na culinária, intensifica o sabor dos molhos e pode ser usado em diversas receitas. Em Joinville, no norte do estado, esse produtor decidiu investir no cultivo, que foi bem aceito pelo clima chuvoso da região. O açafrão ele se adapta bem ao plantio dele e naturalmente ele também vai brotar a partir de dezembro, janeiro. Ele começa a brotação, né? Aí depende do ciclo de chuvas. O ano passado, por exemplo, ele atrasou. Ele foi lá para outubro, novembro a colheita. Esse ano já estou colhendo, ele já secou, já está maduro, já dá para colher. É bom porque daí eu já posso fazer uma rotação de cultura, já aproveitar esse período até dezembro, já plantar outra cultura aqui, no caso o feijão, para aproveitando a área. Dá para se dizer que o açafrão é uma cultura econômica.
Para vocês terem uma ideia, nesse espaço onde nós estamos, cerca de 1.000 metros quadrados, o Valério vai conseguir retirar 700 quilos da cultura só na colheita deste ano. Valério investiu no processamento da raiz. O pó embalado ganhou valor de mercado e vende mais rápido. Na lojinha instalada no sítio das Piavas, ele comercializa os produtos tirados direto da roça. A diferença da coloração para o produto industrializado deixa claro que o açafrão do sítio é puro, com uma cor mais alaranjada. Os clientes reconhecem e vêm de longe para comprar. O que eu consegui colher no ano passado, que deu mais ou menos 100 quilos de pó, né, da farinha, eu vendi no próprio sítio, agora estou acabando de vender. Esse ano, evidentemente, que vai dar bem mais. Mas tentar vender aqui mesmo, associando a questão da qualidade do produto, né, para o pessoal comprar. Muitos agricultores aqui de Santa Catarina têm uma série aí de dúvidas sobre como fazer o melhor terraceamento na sua lavoura. Então a gente vai te mostrar agora como são construídos os terraços. Os técnicos da Ipagre mostram agora pra gente como é feito o trabalho na prática aqui em Santa Catarina. O trator de pneus com arado de disco é uma das possibilidades que o produtor tem de construir os terraços. As vantagens do uso do trator são a autonomia do produtor, o baixo custo em relação a outras máquinas. A vantagem também é que a construção do terraço ela fica mais firme em relação à patrola e ao trator de esteira, porque a cada passada do trator ele compacta uma pequena quantidade de terra. E ao final do processo o terraço vai ceder menos em altura. Observem os tratores trabalhando e como a terra está sendo levada daqui de cima para a crista, criando um canal e um talude que é a construção do terraço. Então aqui foram 16 passadas e eles estão voltando no meio e continuando do meio para o final. Leva aproximadamente 3 horas para fazer esse processo em 100 metros de terraço. Então a patrola é uma das máquinas que a gente pode utilizar para realizar a construção dos terraços. Ela é um equipamento que pode ser feito o terraço com declividades até 15% do terreno, para a construção de terraços de base larga. Os terraços de base larga é aquele que a gente padroniza entre 6 metros de corte e 12 metros de aterro. Então dá um total mais ou menos de 18 metros de construção de obras num terraço de base larga feito com patrola. Ela é um equipamento que tem bastante agilidade, ela é um equipamento que nos permite ter rentabilidade na área em que for trabalhada. Ela, em torno de 100 metros lineares de terreno, a gente demora em torno de 2 horas, 1h40 a 2 horas, dependendo do terreno, é claro, para fazer 100 metros de terraço. Então, basicamente, o sistema de fazer terraço com patrola é corte e transporte, baseando-se sempre pela marcação da linha do terraço. Então, uma das opções para a gente trabalhar com o terraceamento base larga em nível, né, que é o que nós preconizamos hoje, é o trator de esteira. O trator de esteira ele é uma máquina bastante versátil, né? Uma máquina com bastante força, então ela consegue trabalhar em áreas até muitas vezes mais declivosas, então declividades até em torno de 18, 20% a gente consegue trabalhar. Aqui no oeste de Santa Catarina, principalmente, né, nós temos algumas áreas com problema de afloramento de rochas, né, pedras. É um equipamento que consegue ser um pouco mais versátil que a patrola ou que o trator de arados, né, justamente pelo tipo de maquinário. A gente vê que ele tem também o escarificador, que ele pode afrouxar o material, e a lâmina na frente, então, que ele pode fazer o transporte do material.
O trator de esteira se posiciona em torno de 12 metros acima do estaqueamento e ele vai começar a fazer o corte no material. Então ele vai começar a cortar o material de cima e o objetivo dele é trazer o material para a linha das estacas. Aí onde está a linha das estacas vai ser onde ele vai ter que depor o material. Então, na construção do terraço, sempre é necessário a gente fazer a conferência das medidas. Uma delas, a gente pode ver que é a altura da crista do terraço. Ele, em toda a extensão do terraço em nível, deve estar na mesma cota, ou seja, na mesma altura, para não haver o transbordamento de água neste canal, neste terraço. Da mesma forma, a gente tem que conferir a linha do canal, ou seja, para que a água, quando chova, não vá para um lado e nem vá para o outro, causando poças de água ou matando as plantas naquele local. Como projetado no projeto para esta propriedade, nós temos a distância desta rampa e a distância da rampa de baixo, de costas do terraço. Então essa conferência sempre é realizada. No caso aqui, a gente tem uma projeção de 6 metros desta rampa aqui, da crista até o nível do terraço. E da mesma forma a gente tem uma outra distância aqui, que é as costas do terraço. Então a gente tem que sempre conferir no espaço linear, a cada 10 metros, conferir essas medidas com auxílio do nível óptico. Aqui a gente tem calculado, em função da altura dele e do comprimento da rampa, uma capacidade de armazenar água de 2.325 litros de água a cada metro de comprimento de terraço. Como forma de demonstração nesta propriedade, a gente utilizou os 3 equipamentos para a construção do terraço, que foram o arado de discos, o trator de esteira e a patrola. Todos eles podem ser utilizados para a construção do terraço, sendo que a finalização, ou seja, os acabamentos do terraço, foi utilizado a patrola. Mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, vamos conhecer uma prática adotada no sul catarinense para proteger e conservar o solo. E ainda, agroindústrias aqui do nosso estado buscam alternativas para reduzir custos na produção de proteína animal. Os detalhes a gente te conta já já. De volta com as últimas notícias do nosso ND Agro e para falar que a produção de maracujá é destaque no agronegócio da região sul aqui de Santa Catarina. E uma prática para proteger e conservar o solo tem sido empregada com sucesso na região sul aqui de Santa Catarina. Olha só que interessante. Santa Catarina é destaque nacional na produção de maracujá. O estado produz de 25 a 30 toneladas por hectare, na média, um índice que já é superior ao nacional, que varia entre 16 e 20 toneladas. Mas os bons indicadores não param por aí. Algumas propriedades rurais entre Tubarão e Pedras Grandes, no sul do estado, colhem pelo menos 50 toneladas por hectare, podendo chegar a 90. Solo e clima contribuem naturalmente para esse cenário, e algumas pesquisas e práticas potencializam ainda mais essa vocação. Uma delas é o uso do Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, SPDH, na sigla. A proteção permanente do solo e a redução de agrotóxicos são benefícios do processo. Além disso, o trabalho também reduz a umidade, a salinidade e ajuda a combater pragas e doenças. Então, o SPDH nada mais é do que a gente proporcionar um ambiente que vai favorecer o conforto das plantas. Então, levar a saúde para o solo, mantendo esse solo sempre coberto com adubação verde. Os estudos sobre esse sistema iniciaram lá na década de 1990. Atualmente, em Santa Catarina, são pelo menos 1.200 propriedades que realizam essa prática na produção. Mas a meta é bem maior, é atingir todo o território catarinense até 2030.
O Alex é produtor de maracujá e engenheiro agrônomo. Ele conta que a paisagem verde era bem diferente por aqui antes da aplicação das hortaliças no solo. A técnica auxilia na alta produtividade, inclusive reduz gastos da produção. E além de toda a questão de preservação do solo, né? Porque como nós moramos em áreas que são de encosta, que a gente tem que fazer o aproveitamento desses terrenos, essa palhada acaba segurando o solo e evitando problemas de erosão. A técnica é tão vantajosa que foi tema de um encontro entre técnicos da Epagre e produtores. Fortalecer a prática aumenta a qualidade da fruta, que tem alta qualidade na espessura e no sabor. Essa estrutura, esse apoio que está se fazendo, né, juntamente com essas equipes, que melhorar para esse nosso pequeno produtor. E para manter a competitividade, principalmente nas exportações de carnes, o setor produtivo aqui de Santa Catarina tem buscado aí junto ao poder público alternativas para reduzir a dependência do milho e, por consequência, diminuir os custos nas agroindústrias. O milho é a base de toda a cadeia produtiva de carnes. Para abastecer as agroindústrias de suínos e aves em Santa Catarina, são necessários cerca de 8 milhões de toneladas do grão. O problema é que produzimos menos da metade dessa quantidade. E para piorar o cenário, a estiagem prolongada e o ataque da cigarrinha causaram uma perda de aproximadamente 800 mil toneladas de milho nas lavouras do estado nessa última safra. Será necessário importar cerca de 5 milhões de toneladas para a produção de ração animal. A meta é reduzir custos e a dependência de outros estados. Por isso, agricultores estão sendo incentivados a cultivar trigo e cevada durante o inverno, que são cereais que podem substituir o milho na produção de ração para as agroindústrias. O projeto conta com 5 milhões em investimentos e já tem apresentado bons resultados. Nós tínhamos 58 mil hectares plantados no estado de Santa Catarina e agora, nessa safra 2021-2022, nós estamos com 93 mil hectares de trigo plantado. Um aumento de área de 60%. Ele recebe um subsídio de R$ 250 por hectare plantado, a um limite de 10 hectares. O consumo diário de milho no setor de proteína animal passa de 19 mil toneladas. A Secretaria de Agricultura também busca alternativas tributárias para a importação de milho do Paraguai. De lá até Dionísio Cerqueira, no extremo oeste catarinense, a rota seria 5 vezes menor do que a distância percorrida pelos caminhões que trazem milho do Mato Grosso. Se não houver uma oferta de milho ou de grão para fazer ração razoável e um preço mais ou menos compatível, pode inviabilizar também a comercialização dos derivados, ou seja, das carnes e dos lácteos. As agroindústrias de Santa Catarina, segundo as últimas informações, estão expandindo ainda mais. No estado está se prevendo, nos próximos 2 anos, 2 ou 3 anos, mais 5 bilhões de investimento no setor agroindustrial. Isso significa que vai aumentar a demanda das matérias-primas para a produção das proteínas. Então, tem que se fazer alguma coisa. E enquanto a safra dos grãos de inverno não acontece, os produtores também têm optado pela importação de milho da Argentina. Em função dos custos que os produtores têm, não há outra alternativa. Então, a não ser trazer milho nesse momento da Argentina, que está disponibilizando vários navios, para que até a próxima safra o Estado ou o Brasil possa produzir o suficiente para o consumo. Essa edição do ND Agro fica por aqui. Outras notícias de Santa Catarina você acompanha em tempo real no nosso portal ndmais.com.br. Ótima semana para você. Tchau, tchau.